Queria, antes de depois passar as questões colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Braz em matéria de planeamento, ao Sr. Secretário do Planeamento de CIADAP, à Sra. Secretária da Administração Pública. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Relativamente à questão colocada pelo deputado Carlos Braz, relativamente ao PRR e à reprogramação em particular, eu importa, de forma breve, como é evidente, mas parece-me relembrar ou frisar que o PRR não é uma bala de prata que resolverá todos os problemas do país e deve ser visto também de forma complementar aos restantes recursos que existem, sejam eles nacionais ou europeus, mas ainda assim é natural e é de relevar a sua importância como instrumento transformador do nosso país. E se essa importância existia no momento da sua aprovação inicial, na reprogramação a ambição é ainda acrescida. E a reprogramação existe, diria, por três razões. Uma primeira, porque houve ainda em 2022 um aumento do valor de subvenções de 1,6 mil milhões, que permitiu nesta reprogramação acrescentar investimentos e associado a estes investimentos também reformas. Por outro lado, e dando resposta às consequências decorrentes da invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa, o programa REPowerEU, e neste caso estamos a falar de quase 900 milhões de euros, para os quais, com esta reprogramação, foi possível também associar e apresentar um conjunto de projetos de investimentos que permitam, desta forma, reduzir a dependência face aos combustíveis fósseis, mas também e particularmente face aos combustíveis fósseis de origem da Federação Russa, e por outro lado, porque o momento que vivemos do ponto de vista económico não é o mesmo que tínhamos no momento da aprovação do PRR e, portanto, o Governo português tinha duas opções: ou reduzia as suas metas a atingir, a sua ambição, dado o acréscimo de custos que assistimos de forma generalizada, ou então reforçava o plano no sentido de garantir que aquilo que estava aprovado e que tinha sido considerado como prioritário era concretizado. Portanto, foi esta a segunda hipótese que foi, e bem, digo eu, a decisão do Governo português. E, portanto, com isto conseguimos aumentar 16,6 para 22 mil milhões de euros, como já aqui foi referido, mas eu diria mais do que a importância do valor que está aqui em causa, são sim os investimentos concretos que têm o potencial de mudar a vida das pessoas. E, portanto, eu daria só aqui alguns exemplos nas três dimensões. As três dimensões são conhecidas: resiliência, a dimensão climática e dimensão digital. Na resiliência, só para dar o exemplo, e até relativamente àquilo que tinha sido apresentado pela ANMP, pela necessidade de abarcar todo o país, dar o exemplo da aquisição de equipamentos para a modernização dos nossos hospitais em todo o território nacional, tal como nos equipamentos, aumentar o número de equipamentos apoiados no âmbito dos cuidados primários. Requalificar as escolas, requalificar lugares de equipamentos e respostas sociais, isto só na dimensão de resiliência, e poderia aqui referir outros. Na dimensão climática, referir a mobilidade sustentável, com o BRT em Braga, com a aquisição para todo o país de autocarros limpos, quando anteriormente, no âmbito do PRR, refiro-se ao PRR, estava exclusivamente para as duas áreas metropolitanas, mas também com projetos no âmbito de eficiência energética, porque no âmbito da reprogramação uma das nossas prioridades foi aumentar o apoio não só a coisas novas, mas também a investimentos que, pela procura e pela capacidade demonstrada, para os concretizar até 2026, e terminava com a dimensão digital, por exemplo, aumentando o apoio aos bairros comerciais digitais, nos diversos municípios em Portugal que se candidataram, que viram os seus projetos aprovados, mas também com os nossos espaços cidadão como exemplo daquilo que foi aprovado. E, portanto, dizer aqui, não vou ser exaustivo, até porque os projetos são conhecidos, mas esta ambição, o objetivo foi garantir que se concretizasse o que estava programado e, para além disso, com novos projetos e novos investimentos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ia começar então pela resposta ao Sr. Deputado Carlos Braz relativamente às questões do CIADAP, porque percebendo que traga a comparação com o privado, claramente são dois objetivos completamente diversos. A iniciativa privada naturalmente visa o lucro, a administração pública visa o interesse público.
As métricas existem para ambas as avaliações e, por isso, o que quisemos com esta revisão proposta foi integrar e articular essa gestão, reforçando a transparência, fazendo aquilo que é os efeitos da avaliação dos serviços terem reflexo na avaliação dos dirigentes e dos trabalhadores. Estruturámos vários níveis qualitativos de avaliação, introduzimos mais uma menção, reduzimos o número de pontos necessários, mas também houve uma vertente de reforço na formação. E aqui é absolutamente essencial. Em cada ano, os trabalhadores, com esta proposta, saberão que têm competências a desenvolver e terão a formação inerente para desenvolver essas competências. Portanto, dentro daquilo que é o tema que já foi trazido aqui por diversas vezes, as cotas, acho que todos gostaríamos de ter esta discussão sem cotas, mas a nossa cultura enquanto de avaliação traz esta discussão com aquilo que o Sr. Deputado Francisco Pimentel disse desde o início, que foi aquilo que já em 2007 foi devolvido aos sindicatos, como fazer uma diferenciação efetiva de desempenho, porque quando havia um sistema de notação, a maioria dos trabalhadores era excelente e nós, pelas métricas todas internacionais, não tínhamos uma administração pública excelente. E por isso o caminho foi aumentar significativamente as cotas em relação aos trabalhadores que progridem mais rapidamente. Desta forma, acelerando as carreiras, e nós passamos de 25% de trabalhadores que avançam mais rapidamente, com 5% de excelentes dentro do universo dos relevantes, para termos agora uma nova menção, que é do bom, que tem 30%, e outros 30% para os muito bons, dos quais saem 10% de excelentes. Ou seja, sabendo que as cotas podem introduzir frustração e são sempre uma artificialidade, estamos a fazer um caminho muito significativo nesse reconhecimento de mérito.